Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na FuTV, esse canal do YouTube comandado por mim, Gabriel Furman. Eu sou jornalista esportivo e se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveite e siga. Tem Twitter, Instagram, tem principalmente a Twitch, onde acontecem lives dos jogos. Inclusive vai ter live desse jogo entre São Paulo e Rentistas que a gente vai comentar no vídeo de hoje. E claro, deixa o teu like no vídeo aqui e se inscreva nesse canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais conteúdos como este e também ajuda o canal a continuar, me ajuda a continuar fazendo esse trabalho por aqui. Não vou enrolar muito, hoje a gente vai falar sobre mais um jogo do São Paulo na Libertadores. Tem São Paulo e Rentistas no Morumbi na quinta-feira e a gente vai falar sobre esse time uruguaio que vem aí como uma surpresa, né? Um time que ninguém esperava que estivesse na Libertadores dessa forma, mas chega na Libertadores e vamos ver o que ele oferece contra o São Paulo nessa segunda rodada da Libertadores. Roda a vinheta! Eu poderia começar esse vídeo falando que o São Paulo vai enfrentar o campeão do torneio Apertura do Uruguai, né? Poderia dizer isso. Só que a grande realidade é que do Rentistas que enfrenta o São Paulo nessa quinta-feira e o Rentistas que ganhou do Nacional na final da Apertura lá no ano passado, já não existe mais nenhuma semelhança real. 10 jogadores que entraram em campo naquele jogo já não estão mais no Rentistas. Nem o treinador Alejandro Capúcio está mais no Rentistas, ele deixou o Rentistas justamente para ir para o Nacional, que foi o campeão uruguaio geral, em cima do próprio Rentistas. E isso explica muito do momento que o Rentistas viveu em 2020/21, porque depois de fazer uma apertura maravilhoso, né, e ir muito bem, ser campeão inesperadamente, surpreendendo todo mundo, ele fez um clausura péssimo, foi lanterna durante a maior parte da competição, correu aí risco de rebaixamento, mas conseguiu na semifinal segurar o time do Liverpool e chegar até a final contra o Nacional. É importante a gente entender um pouquinho de como é que foi montado esse time do Rentistas que chegou na final do geral, né, do Uruguaião, vamos dizer assim, o torneio uruguaio, e foi campeão do Apertura, porque foi um trabalho que começou em 2019, buscando jogadores que tivessem tido um bom momento, já tivessem mostrado alguma coisa, mas estavam em baixa. Esse foi o trabalho. E não é surpresa para o pessoal do Rentistas perder todos esses jogadores, porque eles já imaginavam isso. Inclusive, esse foi o argumento, como revelou o técnico Alejandro Capúcio, esse foi o argumento que eles usaram, inclusive, para contratar esses jogadores. Então, eles sabiam que assim que o time fizesse sucesso, e se o time fizesse sucesso, fatalmente eles perderiam esses jogadores, e foi o que aconteceu, perderam praticamente todos os jogadores daquele time, inclusive e principalmente o Gonzalo Veiga, que foi o autor do gol do título e artilheiro do Rentistas na última temporada, fez 15 gols, foi o principal nome. Então não dá mais para comparar o time do Rentistas que jogou no ano passado e que conseguiu esses bons resultados com o time do Rentistas que enfrenta o São Paulo hoje, na quinta-feira no Morumbi. Já não tem mais nada a ver em nomes de jogadores, não tem mais nada a ver e perde também o treinador Alejandro Capúcio. E por que pesa tanto a gente falar que perdeu o Alejandro Capúcio como treinador? Cara, muito desse trabalho do Rentistas veio dele, ele que, cara, era treinador part-time, né, um treinador meio período, ele era treinador, ao mesmo tempo ele era escrivão no tabelião, uma coisa muito louca, né, uma história bem louca. Ele sai do Rentistas agora para buscar realmente uma carreira de treinador profissional, acho que definitiva, né? Vai para o Nacional, que é o maior time do Uruguai, ou seja, tem tudo aí para agora fazer uma carreira definitiva e não ficar mais trabalhando em cartório, né? Mas muito desse time do Rentistas tinha do trabalho do Alejandro Capúcio, porque ele tinha um jogo posicional bastante interessante, ele variava muito os esquemas do Rentistas, nem sempre o Rentistas era um time todo defensivo quando jogava com o Alejandro Capúcio. Ele tinha esse trabalho de mudar a linha de zaga, de mudar o jogo posicional do time, e isso, né, agora no trabalho do novo treinador, já não funciona da mesma forma. Bom, bem verdade, o trabalho do Martin Varini está muito no começo, né, ele fez aí o jogo contra o Racing, mas já mostra um pouquinho de qual que é a perspectiva desse time do Rentistas. Se contra o Racing eles já jogaram muito defensivos, o Racing teve o controle das ações, e o Racing que vem num mau momento, não vem bem o Racing, tá com dificuldades para exercer o seu futebol. Se contra o Racing, jogando no Uruguai, o Rentistas já foi um time mais defensivo, contra o São Paulo no Morumbi, acho que eu não vou falar que não vai ser diferente, porque eu acho que vai ser até pior. A gente tem aí uma possibilidade de ver o Rentistas jogando com 6 jogadores na linha de defesa, o que aconteceu inclusive contra o Nacional e o Liverpool. O Rentistas chegou a jogar com 6 jogadores na linha defensiva, 3 à frente da área e só um mais avançado. Isso aconteceu
já com o Alejandro Capuzzo, não só com o Martin Varini. Acho que com o Capuzzo isso também aconteceu, então é uma possibilidade bem real deles estacionarem o busão na frente da área do São Paulo e não tirarem de lá de jeito nenhum, né? Acho que vai ser um busão estacionado por boa parte do jogo e o São Paulo vai ter que lidar com essa defesa bem fechada. E por mais que a gente saiba que o Rentistas não é um time da mesma qualidade técnica do São Paulo, né, até pelo investimento, o salário mais alto que se pode ter no Rentistas, se eu não me engano, né, na última reportagem que eu vi, era de $3.000. Isso dá 100 vezes menos do que o salário do Daniel Alves no São Paulo, né? Ou seja, a diferença é brutal, de R$15 mil para R$1,5 milhão por mês. É uma diferença brutal de investimento, já é uma diferença brutal no próprio Uruguai. Se eu não me engano, o teto salarial do Nacional é de $30 mil, por exemplo. Já é 10 vezes mais do que o investimento do Rentistas. Então, tem essa diferença brutal entre os times. Mas por mais que exista essa diferença brutal, não quer dizer que não haja riscos, né? Futebol é assim. E o Rentistas já mostrou contra o Liverpool, contra o Nacional, contra o próprio Racing na sua estreia na Libertadores, que é um time que sabe sofrer e é sortudo, mas nossa senhora, como é um time sortudo. Por exemplo, contra o Liverpool teve bola na trave, 2 ou 3 bolas na trave, é absurda a sorte que esse time teve também, principalmente no torneio Clausura, né? No Apertura o time jogava até melhor, mas no Clausura é impressionante a sorte que ele teve nas fases finais. E aí você me pergunta quais são os riscos que o São Paulo corre contra esse Rentistas que é inferior tecnicamente ao tricolor. Olha, como eles sabem que o time adversário vai amassar o busão deles, ou seja, vai acabar avançando as linhas, vai ter os zagueiros ali na linha do meio de campo, a bola longa é um risco bem grande, é onde eles atuam mais, onde eles tentaram mais, inclusive contra o Racing. Tem que ter também um pouco de cuidado aí com a velocidade do Franco Pérez, que atua mais pela meia direita do time, ele é um jogador que é liso, tem essa velocidade como uma característica, se ele domina ali num mano a mano ou num 2 contra 1, ele é um jogador que pode ser bastante perigoso e criar alguma chance. E como a gente falou do lançamento, né, esse lançamento ele vai buscar por ali o Salomão Rodrigues, que é um jogador bem jovem, que já vinha bem na última temporada e começa muito bem nessa temporada também, é um jogador que sabe fazer o facão entre a linha ali da defesa, é um jogador que sabe brigar, sabe usar a força física para disputar a bola, é um jogador que vai causar problemas nesse lançamento, é um jogador que vai saber disputar contra os zagueiros do São Paulo nessa jogada. Mas eu acho que esses são os principais riscos que o São Paulo corre contra o Rentistas. Acho que não pode se acomodar no jogo, não pode imaginar que vai ser um jogo fácil só porque o time é inferior. Tem que ir pra cima, tem que buscar e vai ter muita dificuldade de furar esse bloqueio do Rentistas. É importante a gente pensar que se o São Paulo fizer o gol logo no início do jogo, talvez a partida mude totalmente de figura. O São Paulo tenha muito mais facilidade, consiga aí até um placar bem elástico. Mas o que a gente sabe é que o Rentistas vai tentar segurar o 0x0 o máximo que ele puder. E se tiver uma chance de fazer o gol, eles são bem precisos nessa questão. Raramente eles perdem as chances que eles criam. É um time que vai jogar por uma bola e essa bola pode levar algum risco pro time do São Paulo. Em questão de formação tática, não dá pra gente cravar o Martin Varini joga assim ou joga assado, porque o trabalho é muito recente. Mas o que a gente sabe de variação é que, por exemplo, o Alejandro Capuzzo atuava muito com 4-4-2, às vezes ele variava para o 4-1-4-1, às vezes até para um 5-3-2, e 4-3-3 também era uma formação que ele utilizava, o jogo dele variava bastante. O que a gente viu do Varini contra o Racing foi o time jogando no 4-4-1-1, isso ficava bem perceptível quando o time ia para o ataque, porque a linha de 4 no meio de campo ficava muito clara, com aquele 1 mais à frente, que é o Facundo Peraza, e o Salomão Rodrigues mais avançado ainda, tentando cortar as linhas da defesa. E isso fazia com que, por incrível que pareça, apesar de jogar defensivamente, o Rentistas chegasse ao ataque contra o Racing com muitos jogadores, causando problemas pro time do Racing, porque tem muito jogador ali, a questão de superioridade numérica começa a ficar pesada. Por isso que é importante o São Paulo não perder esse meio de campo, esses 5 jogadores que ele tem no meio de campo, não deixar eles ficarem em inferioridade numérica em relação aos jogadores do Rentistas. É muito importante trabalhar isso, não deixar com que eles fiquem confortáveis com essa linha de 4 jogadores. Mas isso também pode ser um trunfo para o São Paulo se quiser roubar a bola, se conseguir roubar a bola numa região interessante do campo. Eu falo disso agora no que o Crespo deve fazer para o São Paulo vencer o Rentistas. E a pergunta final que a gente sempre faz, a gente sempre encerra os vídeos falando dela, o que o Hernan Crespo pode e deve fazer para acabar com o time do Rentistas, para golear o Rentistas no Morumbi? Olha, o que eu acho que dá para fazer em questão de jogo, e é bem difícil de criar contra o Rentistas, é fazer bastante inversão de jogo. Por isso que eu acho até que o Rodrigo Nestor pode ser bem importante nessa partida, porque ele tem o lançamento, ele tem esse passe longo, e o Benítez também vai ser bem importante, porque ele tem o passe em profundidade. O São Paulo pode fazer bastante inversão de jogo para fazer com que a defesa do Rentistas, que não é
não fecha aquele bloquinho tão fechadinho como fechava o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal dava muito espaço nas alas. O Rentistas tem muitos jogadores na linha defensiva, então ele consegue bloquear e rápida, vai pegar essa zaga do Rentistas se movimentando e vai conseguir achar algum espaço. E o passe em profundidade, obviamente, para o jogador que fizer o facão nas entrelinhas da zaga do Rentistas, inclusive quando a gente conseguir pegar eles numa saída, porque existe essa possibilidade do São Paulo roubar uma bola ali na intermediária defensiva, no momento que o Rentistas sobe um pouco, e conseguir nessa situação achar a zaga um pouquinho mais desmontada para fazer um passe em profundidade buscando o jogador que está cortando as entrelinhas. Mas o que eu acho que vai ser a principal arma, a principal possibilidade do São Paulo contra o Rentistas é a bola aérea. É um time que é fraco na bola aérea, por incrível que pareça, tem dificuldade com a bola aérea, inclusive e especialmente na bola aérea de jogada de escanteio. Em especial os escanteios pelo lado direito, que são cobrados por um jogador destro. Sabe aquele que a curva vai para a linha da entrada da pequena área? Aquela curva para fora, fugindo do gol? É nesse tipo de escanteio que o time do Rentistas sofre bastante. Dos últimos 5 gols que o Rentistas sofreu, 4 foram dessa forma, incluindo os 3 gols contra o Nacional na final do torneio Clausura. Os 3 gols que eles tomaram do Nacional, os 3 foram na mesma jogada de escanteio, e o gol que eles sofreram do Racing também foi nessa jogada de escanteio. O São Paulo pode treinar e esperar bastante do escanteio e também das alas, né? Porque se eles são fracos na jogada do escanteio e na jogada aérea, eles também têm essa dificuldade com os cruzamentos, se forem bem feitos, vindo ali da linha da intermediária ou até da linha de fundo. Então o São Paulo pode arriscar bastante chuveirinho. Eu acredito até que vai ser uma das saídas do São Paulo buscar o chuveirinho, porque a defesa deles fica muito fechada e eles têm dificuldade nessa jogada. Se acertar bem o cruzamento, se tiver com isso bem ensaiado, pode ser uma jogada interessante para o São Paulo. Eu chuto aí, eu aposto, aliás, que o São Paulo vai fazer o gol numa jogada de escanteio. Se o São Paulo fizer gols nesse jogo, eu acredito que vai fazer muitos, espero. Um desses gols fatalmente vai acabar saindo numa jogada de escanteio pelo lado direito, cobrado ali pelo Daniel Alves. É uma das possibilidades. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse pré-jogo de São Paulo e Rentistas. Acompanhem a live na Twitch, twitch.tv/GabrielFu_, GabrielFUH_. Acompanhem a live lá na Twitch, que é muito maneiro. Esse Reage Mais Narra, a gente se diverte, a gente tira sarro e rolam sorteios também de camisas oficiais do São Paulo. Então, sigam o trabalho, me ajudem, deixem like aí, façam tudo que vocês podem fazer para ajudar o trabalho. Falou, até a próxima!